objetivos sejam configurados, Senhor, com a vossa graça. Que tudo que Ele preparou esta noite, racionalmente, que possa ser agora banhado pela unção do vosso Santo Espírito, Senhor, neste dia. Queremos entregar este profetismo, Senhor, que o Senhor plantou no coração dele, que ele possa ser dotado de sabedoria, intrepidez e também que a sua língua seja como lavadeira de fogo e purifique o nosso coração nessa noite. Então queremos entregar também a Pedro Cleiton e toda a sua família, aqueles que sejam protegidos depois desta pregação e durante. Quero entregar pela intercessão da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo à comunidade do Coração Sagrado. Pode se assentar, fique à vontade. Pois bem, assim como o Fernando fez uma breve reflexão como devoto das almas do purgatório, já tem algum tempo que Deus vem colocando no meu coração para pregar sobre esse tema. Ele é muito como você, ele é pouco falado, quase não sabemos de muitas coisas. E aí eu coloquei no título dessa pregação: por que rezar pelas almas do purgatório? Quando a gente vai se aprofundando, eu comecei a dar mais valor à missa, comecei a dar mais valor por que rezar por Deus e por que rezar pelas almas do purgatório. Existe uma situação que o homem e a mulher não sabem para onde ele vai depois que ele quer acabar o tempo da vida dele aqui. A Bíblia mostra que tem dois caminhos: o céu, próximo de Deus, e infelizmente o inferno, aqueles que não quiserem ter Deus em sua vida. Mas aqueles que vão para o inferno são aqueles que pecaram, né? Somente quando Deus colocou lá os 10 mandamentos, se o homem seguir aqueles mandamentos, dificilmente ele erra. Mas devido ao pecado original, infelizmente, nós somos falhos. E os nossos pecados têm algumas consequências. Gostaria de aproveitar que voltar aqui e trouxe a sua Bíblia. Que você fosse lá em Mateus, capítulo 22, versículo 36. Na Bíblia da Ave Maria, número 1312, para ficar mais fácil. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Versículo 36 do capítulo 22. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós pegarmos aqui falando sobre os mandamentos dizem: amar a Deus sobre todas as coisas, como o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento: guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Aqui Jesus estava falando
falando que existe um mandamento, que a premissa do mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus complementou amar o próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que nós demonstramos uma afeição ao próximo, uma ajuda, de acordo com a necessidade, é ali que Deus sonda os nossos corações. Então, nós temos algumas coisas a falar dessa pregação. Primeiro, na Bíblia, não existe nenhuma passagem que fala diretamente do purgatório. Mas temos algumas citações que remetem ao purgatório. E isso faz com que o dogma da Igreja Católica nos fale que existe o purgatório e que nós devemos sim orar por elas, celebrar missas. Por quê? O purgatório é um local, um estado em que as almas se purificam. Só que a diferença do purgatório para o inferno é que o purgatório é certeza de céu. É certeza de céu. O inferno, infelizmente, não. E no purgatório você vai expiar os seus pecados perdoados, porém precisam ser justificados. Vamos usar um exemplo. Imagina-se que você está andando de carro, de repente você vai e bate no carro que estava parado. E aí o dono sai do carro e você pede perdão. Me perdoa, eu estava distraído, eu acabei batendo o carro. E aquela pessoa, tudo bem, eu te perdoo. Porém, precisa arrumar o carro. Ele vai ter um custo, vai ter uma consequência. Então você vai ter que arcar com aquele custo. Ou seja, resumindo, o purgatório é mais ou menos uma situação que você foi perdoado dos pecados confessados, mas que aquela consequência precisará ter um custo a ser pago. E aí tem algumas situações que dizem: uma pequena mancha, ela te priva da presença do céu. As próprias almas pedem para ir para o purgatório. Imagina você entrando no céu, todas as almas de vestes brancas, limpas, e você com uma pequena mancha na sua roupa. Como você se sentiria naquele local? Imagina só que a gente vai numa festa. E aí você chega lá, derruba lá o alimento da sua roupa, o macarrão. Todo mundo vai falando para você. Você não ficaria envergonhado, envergonhada? Qual seria a situação que você ia pensar? Acho que eu vou embora mais cedo. Não estou me sentindo bem. Seria mais ou menos isso. Ou seja, há relatos que muitas almas preferem se purificar para que elas possam ter um encontro pleno com Deus, libertando-se de todas as coisas que ela fez em vida. Tem uma passagem que eu separei, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, página 1468. No versículo 3 vai dizer o seguinte: a obra de cada um aparecerá. 1 Coríntios 3, versículo 13. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento, demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. E o purgatório é um fogo purificador, mas não temos ideia do quanto esse fogo purificador produz dores nas almas. Imagina só a bomba de Hiroshima, quando destruiu uma parte do Japão. Relata-se que uma das bombas, ela tem um efeito devastador.
Sabe quais foram as consequências daquele resultado da bomba que caiu? Ele derretia os prédios. Tanto que o calor intenso daquela bomba, ela fez com que desintegrasse as pessoas e ficassem manchas marcando o formato da pessoa. E aí dizem especialistas que esse fogo purificador, ele chega a ser a 200 vezes maiores do que uma bomba de Hiroshima. Mas é um fogo tão atormentante que preferimos passar o nosso purgatório em terra e nos prevenir de pagar esse fogo purificador do purgatório. Uma situação é clara: todos nós iremos purgar, a não ser em algumas situações como indulgências que nós possamos conseguir aqui na terra, ou abreviar o nosso purgatório. Algumas passagens que a gente pode colocar aqui, que um dos motivos de Mateus 12:32, que um pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo. Esse Jesus deixou muito claro que é um pecado que nem nessa vida e nem na próxima. Isso remete que existe um local que você vai purgar todos os seus pecados. Até que eles falam mal de Jesus. Jesus falou: não se importa falar mal de mim, mas falou mal contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. No versículo 36, nós iremos prestar contas de todas as palavras que nós proclamamos, se serão justificadas ou condenadas. Em Mateus 5:26, o próprio Jesus diz: em verdade te digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Ou seja, aqui já está demonstrando para nós que as consequências das nossas falhas e pecados nós teremos que pagar. Em Apocalipse 21:27, nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, o lugar do céu é um local em que os justos falam parte do reino de Deus, e os injustos ou pagarão suas penas, ou infelizmente estarão longe da presença do Senhor. E antes desse Novo Testamento, desde a época de Noé e Moisés, para onde as pessoas iam quando morriam? Existe um lugar chamado limbo. É um local isolado, que você não tem aproximação de Deus, mas também algumas pessoas não tinham as condenações, as coisas que afugentavam, que produzissem dores a elas. E na carta de 1 Pedro diz que assim que Jesus faleceu, ele foi ao encontro dessas almas, pregar para essas almas e abrir as portas do céu para aqueles que seguiram uma vida direta e reta. E o que a igreja diz sobre o purgatório? A igreja ensinou a existência do purgatório no Concílio de Leão, de Florença, de Trento, e onde ela usou aquela passagem de 2 Macabeus, de 12:39 a 45, que ali existiam alguns soldados que foram para a batalha e morreram, porém estavam com alguns ídolos sobre as suas vestes. E Deus proibia a fabricação de ídolos ou seguir ídolos. E aí, rezava-se, entregava uma certa quantia, orando a Deus misericórdia para aquelas pessoas que morreram no ponto de idolatria. O purgatório é como uma prisão de luz e de fogo constituído de misericórdia divina. A alma deve purgar-se da pena do seu pecado, para poder entrar na beatitude eterna. Santa Catarina de Gênova com Jesus Cristo. Vi com os olhos da alma o fogo que causava horror sem limites, e nem forma que queimava sem nunca variar em um silêncio absoluto. Vi neste fogo milhões de pobres almas estreitas, uma contra as outras,
mas sem que pudessem se comunicar, senão aquele mesmo fogo. Este grande purgatório é como o inferno, tirando-se a eternidade das penas e o ódio perante Deus, e das outras almas, e a desesperação. Se não me engano, vi que elas, neste estado, eram mais purificadas que consoladas, mais queimadas do que iluminadas. Era um estado terrível. Dom Bosco, por exemplo, se você procurar na internet, tem algumas publicações das visões de Dom Bosco do céu, inferno e purgatório. E ele teve um sonho com um bispo. E ele perguntava as coisas para o bispo não falava muita coisa, só assinava, assim como o Hernando estava falando, né? Que na sua visão, no seu sonho, perguntavam para as crianças e elas só confirmavam assinando com a cabeça. Então, Dom Bosco começou a fazer um trabalho para que aqueles jovens em que ele estava catequizando que pudesse estar o mais perto possível de Deus e mais distante do inferno. Então, as consequências do purgatório é um local realmente de purificação. Tudo lá será purificado no fogo, aquele fogo abrasador. Mas todos que estão lá têm a certeza de que terão um encontro com Deus. Existe um estudo que relata que aproximadamente 30, 40 anos é o tempo que uma alma purga nesse estado do purgatório. E infelizmente tem aquelas almas que foram condenadas a ficar até o encerramento deste mundo. Serão as últimas a entrarem no reino. Mas se nós, com a nossa contribuição em terra, podemos ajudá-las. Por isso que quando eu comecei a estudar sobre o purgatório, descobri que todas as pessoas que sentiram, nem que seja uma única vez, orar com a alma do purgatório, é porque Deus colocou no teu coração o chamado para você, nos momentos disponíveis, orar por elas. Assim como nos foi no Evangelho, que Jesus diz, né, o segundo mandamento: amar o outro como a ti mesmo. Elas que estão lá, infelizmente, elas não podem orar por elas. Os únicos que podem orar por elas somos nós. Outro exemplo, por exemplo, imagine um morador de rua, dois moradores de rua. Aquele que, por enquanto, tem saúde, ele pode caminhar, pode andar, pode pedir, mas é uma pessoa necessitada, mas ele consegue se virar. Agora imagina só, o outro mendigo, sem os braços, sem metade das pernas, não consegue se movimentar direito, ou seja, se não tiver quem possa ajudá-lo, ele vai padecer. Seria mais ou menos essa circunstância. Aquele está na mesma situação que aquele aleijado, só que ele pode andar, pode falar, pode pedir. O outro, infelizmente, por algumas limitações, não pode fazer nada. Então seria isso, ajudar aquele que está ali não pode fazer nada. Então, a missão que me foi confiada, o chamado que Deus colocou no meu coração, é para que eu viesse nessa noite e trazesse essas informações para que você, se sentir no teu coração arder e usar esta obra de caridade, vocês não têm ideia de quantas graças Deus derrama sobre a nossa vida quando ajudamos aqueles que não podem fazer nada por si. E o mais interessante é que quando essas almas são libertadas, elas serão nossas intercessoras na presença do Deus Altíssimo todas as vezes que nós precisarmos. Ou seja, institui-se aqui nesta noite um movimento em que nós possamos ter pessoas intercessoras das almas purgantes. Sou obrigado por estar aqui nessa noite ser intercessor?
Não. Você pode ser convocado, mas se brotar uma chama de fogo no teu coração, e a partir de agora você colocar todas as intenções por essas almas, tenha certeza que você vai abreviar muito, e muitas vezes, quando chegar a tua vez de precisar dessas necessidades. Vamos citar algumas pessoas, por exemplo, que tiveram experiências com as almas do purgatório. Madame Proust falava das almas que reclamavam do esquecimento dos parentes. Mas imagina só você, os seus parentes que já faleceram. Aquela dor no início, você lembra muito dela. Passa um tempo, você vai esquecendo, vai deixando de lado. Não sabemos se ela está no céu ou purgando. Então devemos continuar orando por elas. Eu peguei uma lista, por exemplo, coloquei todos os meus parentes, tios, tias, padrinhos, madrinha e o meu pai. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu coloco eles em oração. Santa Faustina foi outra pessoa que teve visões do purgatório. Santa Brígida, ela teve a visão do céu e do inferno e o purgatório. Santa Catarina de Gênova e do oposto. E uma das mais famosas é Maria Sima, que é uma das mais conhecidas. E ela relatou 8 motivos que podem te prender no purgatório, segundo Santa Brígida, de uma alma que estava no purgatório. Primeiro motivo, a perda de tempo quando não dedicamos a Deus leituras. Por exemplo, rezar ou ler a Bíblia, pegar um livro desse e fazer uma oração. E muitas vezes nós nos ocupamos o nosso tempo em redes sociais ou outras coisas que não agregam. Segundo, esqueci por negligência as minhas penitências sacramentais, penitências que não foram pagas ou as fiz mal. Por exemplo, você falasse confessar, o sacerdote deu uma penitência, aí você fez só, quando eu chegar em casa eu faço. Saiu dali, se não fizer na hora, esquece. Terceiro motivo, esse aqui é uma das mais difíceis que o homem tem para controlar: cair em murmurações contra meus superiores, parentes e meu professor. Se tem uma coisa que é difícil manter, é a boca fechada, não é mesmo? Tudo a gente murmura. E aí eu estava escutando uma pregação esses dias, né, que quando você tiver uma situação adversa, né, você fala o seguinte: em vez de murmurar, você fala: seja feita a tua vontade, Senhor. Gente, a gente não sabe como as coisas acontecem. Às vezes você está andando de carro, o carro quebra e você está atrasado. Você fala: puxa vida, você começa a brigar no trânsito, começa a reclamar com todo mundo. Mas Deus sabe todas as coisas. Em vez de murmurar, usa aquilo: seja feita a tua vontade, Senhor. Quarto motivo, consentir pensamentos de vaidade através do trajar ou vestir. Quinto, falta de mortificação a tudo que me traz bem, estar onde é importante e não sofrer. Mortificar, por exemplo, aquele dia que você não pode fazer um jejum mais intenso, mortifica alguma coisa que você gosta de fazer. Hoje eu não vou mexer no WhatsApp, não vou mexer no Facebook, não vou comer aquele chocolate, né, amor? Hoje não vou comer aquele chocolate, não vou tomar aquele suco que eu gosto de tomar. Por exemplo, alguma coisa que você vai fazer em prol das almas do purgatório. Sexto, pessoas que buscam ser elogiadas, onde buscam ser mais reconhecidas e brilhar mais que as outras. Vaidade e vanglória. Sétima, faltei a caridade, que me chamava ao socorro do próximo, consolar, defender e aconselhar, conservando voluntariamente um pequeno pensamento de rancor e de inveja. Olha que situação interessante. Eu sempre estou dirigindo a trabalho. Quantas vezes fica aqueles trocados ali no console, aí passa alguém e pede, aí
e aí você voltou lá para ajudar a pessoa? Porque às vezes a gente, mentalmente a gente critica, né? Ah, esse cara vai usar para bebida, vai usar para droga, olha quantas coisas a gente julga. Olha, eu não sei para que ele vai usar esse dinheiro. Se ele for usar para roubar, o problema é dele. O mais importante é que minha consciência esteja limpa e que eu possa ajudar de coração claro, de acordo com as minhas necessidades também. E o oitavo, omiti por negligência minhas comunhões, remissões e minhas devoções, pouco aplicado nos textos e nas orações. Quantas vezes a gente faz o texto de qualquer jeito? Quantas vezes você faz uma oração de qualquer jeito? E eu comecei a prestar atenção. Às vezes a gente sente que algumas situações se tornam um fardo, mas é um fardo, hoje eu entendo que é um fardo prazeroso, que me ajuda a purificar o meu pensamento e faz com que eu me aproxime mais próximo de Deus. Agora, se essas são as 8 dicas que mais mantêm as pessoas no purgatório, agora eu vou citar 10 dicas para escapar do purgatório, ou pelo menos abreviar ou aumentar os méritos do céu. O primeiro, evite ao máximo os pecados. Por exemplo, lugares, reclamações ou fofocas. Sabe aquele grupo de amigos ou amigas, né? Que falam, não tem nada não, vamos ali no barzinho. E você tem dificuldade, tem problema com álcool. E você sabe disso e fala, puxa, eu sinto vontade com vocês, mas vou evitar. Quando você toma essa atitude, você já está utilizando aquilo como abreviando o fogo purificador quando for sua vez. Você está evitando algumas situações que te levam a pecar. Segundo, fazer penitência e aceitar tudo que Deus te enviar. Evitar doces, refrigerante, oferecer pequenos sacrifícios, como os 3 pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima, quando ela pediu para aquelas crianças sacrificarem para salvar as almas que estavam indo para o inferno. Terceiro, aceite o sofrimento. Deus nos manda algo e nós aceitamos. Por exemplo, calor do dia a dia. Esses dias eu falei assim, nossa, está um calor. A minha esposa falou assim para mim assim, nossa, para de reclamar que está calor. Falei, glória a Deus. É verdade, né? Se a gente não pode suportar esse calor, como é que você vai suportar o calor do purgatório ou, infelizmente, do inferno? Seja feita a nossa vontade. Quando você sentir a necessidade de reclamar, você fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus seja louvado. O quarto, os sacramentos da confissão e Eucaristia, no qual você consegue evitar os pecados. Se você tiver essa oportunidade de todos os dias ir à missa, com certeza você estaria menos propenso a pecar. Até porque pecou, você tem a oportunidade lá de se confessar. Sexto, aceite a morte. Essa é uma das coisas difíceis de aceitar. Aceite a morte. E aqui tem um texto que diz o seguinte, depois de receber a comunhão, o Papa São Pio X disse que quem fizesse essa oração depois da Sagrada Comunhão receberá uma indulgência plenária pelo menos uma vez na vida essa oração. Mais ou menos isso, você está lá, recebeu em suas mãos o corpo de Cristo e você faz essa simples oração. Senhor meu Deus, aceito desde já de boa vontade e recebo com alegria e resignação o gênero de morte que vos aprouver mandar-me com todas as dores e sofrimentos. É difícil fazer essa oração, mas Deus se alegra por aqueles que se desprendem da sua própria vida. Que a morte seja como a vontade de Deus. Assim como você comungar, faça essa pequena oração. Receber a unção dos enfermos. A unção apaga os pecados não expiados. Ela pode restituir as enfermidades. Oitavo, salvar uma alma. Converter uma alma para sair do pecado mortal, conforme a carta de São Tiago 5, 19 a 20. Rezando
as pessoas mais próximas de você, lá no trabalho, parente, vizinho, e aquela pessoa, você vê que ela está se afundando no pecado. E aí você começa a ensinar as coisas da igreja. Por causa de você ser um exemplo, essa pessoa começa a se afastar das coisas erradas e começa a seguir coisas boas. Quando nós livramos uma alma do inferno, há uma comemoração imensa no céu. Assim como diz a palavra, né, que Jesus deixa as 99 ovelhas para trás e vai atrás daquela que está perdida. Se você for o auxiliador da palavra e conseguir resgatar uma ovelha desse inferno, Deus não vai esquecer das suas obras. Indulgências. Conseguir o máximo que tiver ao nosso alcance. Nós temos indulgências parciais e plenárias. Ela tem o poder de encurtar o nosso purgatório, no qual ela vai pagando as nossas penas e consequências de nossos pecados. A confissão nos leva ao inferno e as indulgências no purgatório. Objetos de piedade como cruz, escapulário, fazer o sinal da cruz, invocação de Nossa Senhora, usar uma medalha, fazer jaculatórias. Por exemplo, Jesus, Maria e José. É uma jaculatória que ajuda a amenizar o sofrimento das almas do purgatório. Difundir a boa imprensa. Divulgar nossa doutrina, nossa fé, a vida dos santos. Por exemplo, aquele livro da Glória Paulo. É um testemunho fortíssimo, um livro assim, curtinho. Um testemunho que ela morreu, teve uma experiência de morte, ela estava condenada ao inferno e Deus, através de orações por aquela alma, concedeu para que ela pudesse voltar em vida e pregar e testemunhar a todos os mundos para que se livrasse do inferno. Se você comprou um livro desse, eu acho que custa R$10, no máximo 13. Se você pegar, por exemplo, 5 exemplares desse e começar a divulgar para aquelas pessoas e elas começarem a sair da condição de pecado que elas se encontram, ali já serve como uma indulgência. A indulgência, a igreja diz que é algo maravilhoso que ela constituiu, é como se fosse um baú. Esse baú, ele é repleto de tesouros. E a igreja, ela dá a chave desse baú, e dentro desse baú, muitas e muitas indulgências, como orações, pregações, jaculatórias. Então, tudo que você fizer hoje para amenizar o sofrimento de uma alma purgante, você está acumulando no banco do céu um tesouro que nem a traça corrói e nem o fogo destrói. E nós temos várias e várias indulgências que nós podemos fazer. Por exemplo, jejum e oração, penitências, oferecer a comunhão pelas almas do purgatório. Assim como o Fernando falou, né? Depois que a gente começa a ter esse chamado, né, para orar pelas almas, tudo a gente oferece ela. A nossa dor, o nosso sofrimento. Quando nós estamos comungando, tendo o corpo de Cristo, eu falo, Senhor, eu comungo o teu corpo e peço que liberte aquela alma mais próxima de sair do purgatório. Porque eu sei que aquela alma liberta, ela será o meu intercessor na presença de Deus. Se vocês soubessem a importância de uma alma que sai do purgatório, o que ela concede de graças especiais para todos nós, vocês não têm ideia. Quando eu comecei a me aprofundar, eu pensei, se no início da minha caminhada eu tivesse conhecimento de todas essas informações, eu já teria vários baús cheios de tesouros para abreviar a minha vida no purgatório. E eu quero aproveitar esse momento também e pedir um favor a vocês. Está sendo gravado, vai estar aí nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, essa pregação. Gente, rezem missas para aqueles que se foram. Aí eu não sei se eles estão no purgatório ou se eles estão no céu, mas se estiver no céu, não tem problema. A missa que você oferecer, ela vai ajudar a próxima alma. E essa alma, toda vez que você precisar, ela vai estar lá intercedendo.
purgatório, reze missa pelos outros. E eu espero que quando Deus me levar, reze muitas missas por mim. Porque os meus 43 anos, o que eu realmente tive pecado nessa vida, que eu já pedi perdão, mas eu sei que eu vou ter que expiar esses pecados. Eu não quero ficar muito tempo lá. Só que eu não quero ser esquecidos. O problema é que nós esquecemos aqueles que mais amamos. Vai passando-se o tempo. E aqui eu estou pregando para vocês, para que vocês não esqueçam dos seus. Vou falar um testemunho aqui, que Maria Silva, ela estava sendo entrevistada por um grupo de religiosos, e um testemunho de um padre que ele perdeu um amigo, que amava eternamente. Ele perdeu esse amigo e orava a Deus pelo repouso de sua alma. Um dia, Deus o fez conhecer que seu amigo estava padecendo muito no purgatório e sofria horrivelmente. O santo sacerdote pensou que o melhor a fazer era oferecer o santo sacrifício da missa pelo caro defunto. No momento da consagração, tomou a hóstia nas mãos e disse: Pai santo e eterno, fazemos uma troca. Vós tendes a alma do meu amigo que está no purgatório, e eu seguro o corpo de vosso filho que estás em minhas mãos. Pai bom e misericordioso, libertai o meu amigo, e eu vos ofereço o vosso filho com todos os méritos de sua paixão e morte. Seu pedido foi atendido. Com efeito, no momento da elevação da hóstia, viu a alma do amigo, toda radiante de glória, que subiu ao céu. Deus tinha sido a troca. As orações ajudam, mas quer ver o que ajuda muito mais? É quando celebramos a missa por eles. Às vezes, uma única missa pode libertar aquela alma do maior sofrimento que ele está padecendo. E atualmente eu comecei a rezar o terço mais vezes. Não só o terço, o rosário. São indulgências também. Quer ganhar uma indulgência? Quando tiver um grupo aqui de oração, se prontifique vir aqui à frente, a rezar o terço à frente do público. É uma indulgência que você constitui. Sabia disso? Rezar um terço em família, um rosário em família e um rosário no grupo também. Por isso eu comecei a dar mais valor à reza do terço. Não rezava só o terço. Quando eu estou trabalhando, eu tenho uma hora e meia de caminhada, é o momento que eu aproveito. Esses nossos que eu pego estado coloca até o fundo de ouvido para blindar os barulhos externos. E ali eu vou consagrando aquele terço pelas almas do purgatório e pelas almas dos meus parentes também. Existe um terço chamado Rosário da Chama de Amor, do Imaculado Coração de Maria. Essa obra aconteceu na Hungria, em 1961 até 1981, através de mensagens com opção interior, o nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Maria Santíssima, a Elizabeth Kilderman. Possui a aprovação eclesiástica de um bispo húngaro, com o respectivo imprimatur. E aí Nossa Senhora lhe disse: entrego nas vossas mãos um raio de luz, a chama de amor do meu coração. Eu sou a vossa mãe amorosa e cheia de bondade e unida a vós. Quero salvar-vos, ofereço-vos um novo meio de salvação. Aceitai-o e procurai compreendê-lo bem, porque eu olho-vos do céu com o coração aflito. Esta chama cheia de graças, que do meu imaculado coração vos dou, deve propagar-se de coração a coração. Este será o grande milagre, cuja luz cegará Satanás. Ela é o fogo de amor e de união, e nós iremos apagar o fogo com o fogo do ódio com o fogo do amor. Alcançai-vos esta graça do Pai Eterno, pelas 5 chagas do meu divino Filho. E na parte da Ave Maria,
que você vai recitar lá os Pai Nosso, e no momento da Ave Maria você vai rezar dessa forma: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira a plenitude das graças da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você sabia que esse texto da chama de amor, quando você reza esse texto no mês das almas, que é o mês de novembro, Nossa Senhora diz que a cada uma Ave Maria liberta 10 almas do purgatório. Ou seja, no mês de novembro, nós conseguimos libertar por esse texto da chama de amor cerca de 500 almas do purgatório. Agora imagina, estamos aqui aproximadamente 6, 7, 10, 13 pessoas. Imagina se 13 pessoas no mês de novembro rezando esse texto e a cada uma Ave Maria libertando 10. Olha quantos intercessores estamos acumulando no céu. Quando nós saímos no mês de novembro, daí por diante, qualquer mês consequente, a cada 3 Ave Marias libertamos uma alma do purgatório. Então, a partir do mês de novembro, quando eu conheci esses mistérios revelados a mim, eu comecei a interagir mais, a intensificar mais na oração do texto, em busca de indulgências. Quanto mais puder abreviar a nossa presença no céu, a nossa presença no purgatório, melhor será para nós. E no purgatório, gente, tem até crianças lá. Existem relatos, lá acima, crianças de 6 e 7 anos. Só que o sofrimento delas não é tão forte quanto o nosso sofrimento, daqueles mais adultos, mas estão isolados da presença do Senhor. É que o purgatório tem muitas coisas a se fazer, a se falar, é uma catequese. Não dá para falar tudo em questão de 20, 30 minutos, mas serve aqui como um alerta. Se você sentir essa chama de amor no teu coração, e você puder colocar as intenções pelas almas do purgatório, Deus não esquecerá das tuas orações. E aí, concluindo essa pregação, eu senti a necessidade e gostaria de pessoas que pudessem me ajudar. A ideia seria, se possível, todos os sábados, a partir das 19 horas, nós pudéssemos estar aqui no sacrário, rezar o terço da chama de amor, em sufrágio pelas almas do purgatório. Isso foi algo que Deus brotou no meu coração. Não sei se eu estarei sozinho nessa empreitada, mas aqueles que fizerem parte, nós teremos um exército de intercessores que iremos fazer aquilo que Jesus falou na palavra: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O próximo que está próximo de nós está lá sofrendo. As almas até disseram para lá acima: como podem vocês dormir numa cama confortável, sabendo que estamos aqui sofrendo, e você não fazer nada por nós? Às vezes a gente esquece até de fazer uma oração quando vai deitar. E tem outro detalhe, só para concluir. Depois que eu comecei a perceber que Deus pode usar o nosso sofrimento para sufragar as almas purgantes, eu comecei a analisar que nem todo sofrimento que nos padece é um mal que faz mal para a gente. Às vezes aquela dor de cabeça, aquela dor de estômago, oferece a Deus: Senhor, eu ofereço esse sofrimento que eu estou sentindo no meu corpo para libertar uma alma do purgatório. Maria Cima recebeu o pedido de uma alma do purgatório. Maria Cima, você aceita ficar 3 horas sofrendo as minhas penas? Maria Cima perguntou: é apenas 3 horas? Sim. Se você aguentar ficar 3 horas
no meu lugar sofrendo. Maria Sima diz que a impressão que ela sofreu tanto aquelas 3 horas que pareciam ser 3 dias. Olha que interessante, a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 dias, e 1000 dias é igual a 1. Ou seja, o sofrimento que a gente tem aqui na terra não se compara aos sofrimentos das almas do purgatório. E essas 3 horas, para ela, pareceu uma eternidade. E aí, quando ela concluiu as 3 horas de dor e sofrimento, aquela mesma alma apareceu para ela e agradeceu. Falei, Maria, Senhor, obrigado. Por causa das 3 horas que você se colocou em sofrimento, diminuiu 20 anos no purgatório. Olha quanto o nosso sofrimento pode fazer um bem ao mal do purgatório. Às vezes você está lá acabado. E aí tem uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a estudar. Talvez você possa ficar acamado um dia da sua vida. Talvez você possa estar ali sofrendo. Pega aquela dor e coloca na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o sofrimento aqui na terra, ele pode evitar que você entre no purgatório e você possa ter acesso diretamente ao céu. Amém? Amém. Fechemos nossos olhos e peçamos a Deus discernimento para todas as coisas que agora eu fizer, Senhor, as dores que acometem, os meus sofrimentos, todo cansaço, fadiga, todas as situações adversas, que eu possa convertê-las em bênçãos, em indulgências plenárias, para que eu possa, Senhor, a partir desse momento, abreviar até a minha vida no purgatório. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, sei que é difícil, Senhor, manter-se reto muitas vezes. Quantas vezes eu estou propenso a pecar e não resisti até transpirar sangue, Senhor. Eu vos peço perdão. Humildemente entrego o meu coração para que tu possas moldá-lo, Senhor. Para que faças dele o que quiser. Utilize-me, Senhor, neste momento como um intercessor à frente do teu exército. Eu quero estar à frente da tua obra, Senhor, para ajudar aquelas que não conseguem se ajudar e que dependam de nós. A partir do momento em que, Senhor, eu tive conhecimento das palavras que o Senhor proclama, eu comecei a entender que eu sou muito falho, ainda estou muito longe da plenitude, e a minha busca constante é o céu eternamente. E assim, Senhor, como brotou no meu coração, que tu possas brotar no coração de todos esses que estão aqui presentes e de todas essas pessoas que irão assistir essa pregação. Espero, Senhor, que o Senhor, assim como o Senhor diz na tua palavra, o trabalho, tem muito trabalho, porém os operários são poucos. Que possais, Senhor, infundir em nosso coração mais e mais operários para esta missão, para que o nosso coração sagrado possa trazer graças e benefícios a todas as almas purgantes. E todas as vezes que eu rezar uma Ave Maria, que o Senhor possa libertar aquela alma que está mais próxima de sair do purgatório. Porque eu estou aqui como intercessor destas almas. E eu sei que quando precisar, estas almas estarão intercedendo por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só para concluir aqui, o último detalhe dessa pregação. Podemos sim recorrer à ajuda das almas do purgatório. Um sacerdote, ele rezava constantemente a missa pelas almas. Um dia ele precisou que a igreja pudesse arrecadar naquele dia em torno de 50 mil reais. Ele pediu: almas benditas no purgatório, ajude
que nesse dia nós possamos ter esse valor para ajudar os necessitados. E adivinha o que aconteceu? Foi escutada uma oração e a providência chegou. Um testemunho de um relojoaria, uma pessoa que trabalha com pedras preciosas. Ele saiu tarde do seu trabalho e ele carregou dentro da sua roupa essas pedras. Quando ele chegou no beco, lá tinha alguns malfeitores que estavam preparados para assaltar. E ele fez uma oração: almas do purgatório, que vá à minha frente e me proteja. Quando ele passou por aqueles homens, eles não fizeram nada. E um dia testemunharam que estavam ali para assaltar aquele homem. Só que ao redor daquele homem existiam muitas pessoas. Então eles ficaram com medo de estar em minoria e tentar assaltar aquele homem que estava em maioria. Só que detalhe, ele estava sozinho. E as almas do purgatório estavam ali protegendo até chegar em casa. Só para vocês terem uma ideia de quantos benefícios nós podemos conquistar ajudando aqueles que não estão. Obrigado para você que esteve aqui pacientemente escutando essa pregação. Espero que tenha gerado frutos na tua vida. Se possível, vamos ajudar quem precisa. Nós vamos ficar de pé para terminar o nosso grupo. Rezemos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tudo que nós fizemos nessa noite, e que Deus nos abençoe na volta para casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana a todos, uma boa volta para casa, e que Deus nos abençoe. Graças a Deus.